Boa noite, voltando aqui, vamos ver. Ver se ele consegue entrar aqui de novo. Agora ele entrou. Deixa eu ver se tem aqui. Não está entrando, não. Você tá no 4G, Wesley? Se a gente consegue, pessoal. Se não der, a gente remarca para outro dia. Peço desculpa a todos, mas infelizmente eu acho que a internet deu uma travada lá para ele. Aí, Nossa, cara, ele que dificuldade, desistindo, cara. ia desistindo Nossa, aqui que nada, mano. dificuldade. Ô, louco, tava difícil, hein? Eu não sei o que tava acontecendo, porque, tipo, eu até me conectava, só que tava quicando. É, eu solicitei aqui, mas você tava saindo para mim. Então, pra mim, tipo, eu tentava solicitar pra você, tipo, mas voltava, tá ligado? Tipo, ocorreu um erro. Entendi. Vamos lá então, Wes. Você estava falando um pouquinho sobre Vamos, hipóxia, né? De treino. isso, Continuar nisso aí. beleza. Então, devido à hipóxia, né, a gente tava falando do cálcio, como você mesmo disse, né? Por mais que acho que o artigo que você viu não trouxe tantas evidências no desenvolvimento hipertrófico, mas foi observado o ganho de força, né? Nos Sim. pacientes. E muito provavelmente, eu não li esse paper que você está falando, mas creio eu que foi a primeira intervenção que foi realizada com esses pacientes, foi a aplicação do treinamento, né? Do, Na do, verdade, na seria, verdade, eles só utilizaram a OVP só. Eles não tá, fizeram o mas é resistir. para fazer caminhada, Nesse artigo, eles só deixaram lá o fluido um tempo certo? e eles fizeram isso durante várias semanas. Eles não Mas sem fizeram nenhum aplicação exercício. de nenhum movimento, nenhum movimento de Não, extensão de joelho, nada. não, nenhum. Somente com a oclusão mesmo. Pô, interessante. Interessante. Depois eu quero dar uma olhada nesse Sim, artigo depois te mando. que é massa. Porque os mecanismos, por mais que pareça que é tudo muito fácil de entender com relação à hipertrofia, só que quando a gente vai vasculhar mesmo na literatura, cara, é tudo muito obscuro ainda. De como de fato vai ocorrer essa hipertrofia, o que potencializa mais a hipertrofia, o Certo. que gera mais hipertrofia, né? A gente não encontra muitas variáveis que são um padrão, assim, faça isso e faça isso, e você vai ter sucesso no desenvolvimento hipertrófico, né? E quando a Entendi. gente utiliza o treinamento resistido, principalmente, né? Porque eu acho que hoje não tem nenhuma intervenção que ocorre que seja mais eficiente para o desenvolvimento hipertrófico que não seja o treinamento resistido, né? Com certeza. É o carro-chefe, né? É o É, carro-chefe, com certeza. a gente sabe que na fisioterapia nós temos diversos recursos, né? Tanto eletrofísicos, né? Como terapia manual, e a parte do exercício. A gente sabe que um dos não, o maior, que tem recomendação em exercício físico, é a terapia manual e a parte eletrofísica também, em alguns pontos durante a reabilitação. E durante a reabilitação, utilizando a eletroterapia, mas com exercício. A gente sabe hoje que na osteoartrite, tem alguns artigos aqui, até o pessoal da UFSCar, em São Carlos, eles fizeram aplicação aí do laser, né, em pacientes com osteoartrite e exercício, eles demonstraram um pequeno ganho aí
em relação à dor e função. Mas saiu agora em janeiro uma revisão sistemática sobre isso, que ainda algumas evidências de dose ainda não são muito claras. Então, a gente sabe que o exercício somente já tem aí um ponto benéfico, e aí estão tentando ver se aí junto com o laser há um acréscimo, né, um ganho para esses pacientes. E é bem legal a gente analisar o exercício e fazer essa distinção, né, entre exercício físico e atividade física, né? Sim. Porque qualquer atividade que envolva contração muscular, ela pode ser classificada como uma atividade física. Só que quando a gente utiliza o termo exercício físico, ele já tem um controle de quase todas, se não de todas as variáveis das quais vão ser aplicadas, né? Se eu varrer a casa, eu estou praticando atividade física. Porém, se eu tiver uma repetição e um padrão de movimento a seguir varrendo a minha casa, isso já pode ser classificado como um exercício, né? Uhum. Exatamente. Então, quando a gente vai falar do treinamento resistido, as primeiras aplicações que nós vemos, o primeiro desenvolvimento assim, que o paciente vai poder desenvolver, que são os primeiros acréscimos, é o ganho de força, né? É o que primeiro ocorre. Quem já começou a praticar aí musculação já sabe, tipo, nas primeiras semanas está trabalhando com aquele peso, na próxima semana praticamente já dobra a carga, né? Essas adaptações iniciais, elas são responsáveis por conta de uma adaptação do nosso sistema nervoso, né? Inicialmente a gente vai ter a desativação ou uma menor ativação do músculo antagonista do movimento, né? A gente também vai ter um aumento no recrutamento do próprio músculo agonista, que seria o músculo responsável por aquele movimento, né? E a gente também vai ter um aumento no recrutamento das fibras daquele músculo, né? Tem um nome para isso, né? Que é uma coordenação intra e intermuscular. E ocorre também o recrutamento dos músculos sinergistas para aquele movimento, né? Então, no começo, quando alguém começa a praticar a musculação e já acha, já estou ficando grande, já estou crescendo, a gente vai ver que as primeiras adaptações na hipertrofia, elas vão ocorrer mais ou menos em 10 semanas após a prática do exercício, né? Então, os ganhos iniciais, os quais a gente vê inicialmente, é sempre de força mesmo. A força ela é o primeiro componente a se manifestar como adaptação aí do exercício. Exato. E é bem legal distinguir também, né, da hipertrofia e da força muscular. Porque muitas pessoas pensam, como você falou do pump, né? O meu bíceps tá grandão, né? Minha perimetria lá em cima. Minha impedância tá ótimo. Mas em relação da espessura muscular, né, do acréscimo de miofibrilas, é totalmente diferente em relação à capacidade de você produzir uma força, né? E são grandezas diferentes. Isso é importante a gente relembrar, né? Salientar. Exatamente. Não quer dizer que o músculo ele é muito grande que ele vai conseguir exercer muita força. A gente pode ver um exemplo bem clássico nisso. No exemplo que eu vou usar, não quer dizer que fisiculturistas sejam fracos. Mas se nós formos pegar um powerlifter, que é um levantador de peso, e pegar um fisiculturista, o volume muscular do fisiculturista é imensamente maior que o do powerlifter. Só que muitas vezes a carga que aquele powerlifter é capaz de carregar é muito maior do que a carga que o fisiculturista carrega. Porque a força propriamente dita, ela está mais ligada ao recrutamento de mais unidades motoras do que ao tamanho do volume muscular, né? Um exemplo bobo que a gente pode usar, que dá para entender, quantas pessoas... pega uma pessoa para empurrar um carro numa subida, vai ser bem difícil para ela fazer isso. Mas se eu chamar mais 7 pessoas, 10 pessoas para me ajudar a empurrar o carro, isso vai ser bem mais fácil. Esse é o exemplo que dá para a gente usar com relação ao recrutamento das unidades motoras do nosso músculo, né? Então, quanto mais treinável em força eu me tornar, eu vou ter mais fibras musculares trabalhando para exercer determinado tipo de movimento. Então, por isso que eu vou me tornando mais forte. Não quer dizer que um músculo hipertrofiado também não tenha a sua participação na força, mas a hipertrofia não é o componente principal para o desenvolvimento da força, né? Ela está mais ligada a adaptações neurais aí.
Perfeito, bem legal. A FD Torres aqui, isso, ele perguntou aqui, ó, até que ponto a carga pode ser benéfica ou prejudicial, tanto para o cardiovascular quanto para a hipertrofia do músculo? Eu estava Cara, falando um pouquinho sobre pode quando você falar, pode falar. estava tentando entrar, estava falando um pouquinho sobre a carga de treinamento, né? Que você falou um pouquinho sobre RM, eu expliquei o que era RM e falei da importância, tanto o fisioterapeuta e o profissional de educação física está muito mais avançado que nós ainda, a gente crê nisso, em relação à capacidade de planejamento da carga de treinamento, né? Tanto a parte aí de dosagem, né, do volume do treino, a intensidade, se essa relação cardiovascular com a parte de exercício resistido, se elas são benéficas de forma associadas, né, juntamente com esses dois treinos, tanto a parte da alimentação também, que vem outro caso, né? Você pode comentar sobre essa pergunta dele. Eu acho, antes da gente for falar de carga propriamente dita, a gente tem que definir o que seria carga de treinamento, né? A carga de treinamento em si, muita gente, quando nós falamos carga, já vai pensar no peso que eu vou utilizar para fazer o exercício. Só que a carga de treinamento, ela está relacionada à velocidade de execução de determinado exercício, ela está relacionada à seleção dos exercícios, ao tempo de execução desse exercício e qual é a cadência que eu vou utilizar para fazer esse exercício, a quantidade de repetições que eu vou utilizar para fazer esse exercício, o intervalo de recuperação que eu vou usar entre uma série e outra desse exercício. Então, a carga de treino ela é o resultado de todas essas variáveis somadas. Isso vai ser a carga de treinamento. E cada uma dessas variáveis, se elas tiverem uma alteração, ela vai impactar positiva ou negativamente na carga de treinamento, porque a minha percepção de esforço ela vai ser muito maior. Tanto é que dentro do treinamento resistido, nós encontramos duas classificações para carga. Eu posso falar de carga como intensidade e peso propriamente dito, ou a minha percepção de esforço, o quanto aquilo está sendo desgastante para mim. Então é legal a gente classificar a carga, né? E dentro dos procedimentos do treinamento, a gente vê que a carga, a carga falando de peso mesmo, ela não é o carro-chefe, mas ela tem que estar presente. E para que a gente tenha o desenvolvimento potencializado, é sempre trabalhar com progressão de carga. A gente sempre tem que ter um acréscimo de carga para que o meu músculo entenda que ele precisa se desenvolver. E um ponto que você citou também, é legal a gente pensar que não é só o exercício que vai promover a hipertrofia. Não é porque eu comecei a treinar, a fazer musculação, propriamente dito, eu vou hipertrofiar pra caramba, eu vou ficar muito forte. Porque a gente também tem que ver a idade, tem o sexo, tem o modelo de treinamento, tem que ver a aderência a esse treinamento. E tem um outro ponto que você mesmo citou que é essencial, é o perfil nutricional. Como está o aporte nutricional? Porque o treinamento gera sinalizações. Se eu não tiver um aporte nutricional para que haja reparo muscular, para que haja o desenvolvimento hipertrófico ele simplesmente não vai acontecer, porque eu não vou ter material para poder promover o aumento na minha musculatura. O repouso é outro pilar muito importante, porque a gente vai anabolizar principalmente no nosso repouso, no nosso descanso, no sono, né? Então, tudo isso são coisas primordiais para que a gente analise antes de tentar falar de carga de treinamento. Porque a pergunta foi o Daniel que perguntou, né? Até que ponto a carga pode ser benéfica? Até o ponto em que ela está produzindo adaptações positivas ao indivíduo que está praticando a musculação. A partir do momento em que a carga, eu acho que quando ele fala carga, ele está se referindo ao peso mesmo. Ela já começa a promover adaptações que são negativas, ela já começa a ser prejudicial. Por isso que eu acho que é um ponto que a gente vai falar um pouco mais lá para frente, é extremamente importante, e a gente vê hoje no meio do fitness ou da educação física mesmo, tem profissional que presta um serviço e fala que não é necessário periodizar, e não necessita a periodização do treinamento, que qualquer estímulo que você fizer
ele vai ser eficiente. E isso é a pior besteira que alguém pode falar. Porque se eu não periodizar, se eu não tiver períodos em que eu vou trabalhar com cargas mais altas, e depois eu vou entrar naquele período de recuperação, em que eu vou dar uma folga para as minhas articulações, para que haja recuperação, não haja uma sobrecarga excessiva dentro das minhas, eu vou me lesionar. É isso que vai acontecer. Eu vou caminhar para uma lesão e vou ter que marcar meu horário com o Giovanni para ele cuidar de mim. Por isso que é essencial a periodização. Então a carga ela é um componente primordial, mas desde que seja bem utilizada. Você falou um pouquinho de evolução, né? Progressão da carga. Como que vocês elaboram isso? Durante a periodização mesmo? Como que tem aí uma margem das pesquisas que mostram isso? Então, Gi, esse é um ponto bem legal da gente comentar, porque a primeira pergunta que a gente deve fazer é: quem é essa pessoa? Quem é o meu aluno? Porque essa pergunta vai ditar o caminho que eu vou tomar. Eu estou falando de um iniciante? Eu estou falando de um intermediário? Eu estou falando de um avançado? Porque se eu estiver falando de um indivíduo iniciante, antes de eu pensar em carga que eu vou utilizar com ele, eu preciso pensar nas adaptações motoras desse cara, ou dessa mulher, ou dessa pessoa. Então, nós, no período inicial, vamos trabalhar com... Não vamos nem mensurar cargas, percentuais de cargas máximas. Vamos trabalhar com cargas, e nem vamos chegar, a gente vai entrar no componente falha, mas não vai ser um estresse máximo, a gente vai trabalhar de forma submáxima, para que a pessoa aprenda o gesto, para que ela tenha o gesto incorporado à rotina de treinamento dela, para que ela tenha uma boa execução dos movimentos. A partir do momento em que a pessoa conseguiu se adaptar, a gente submete os alunos a determinados tipos de testes para verificar capacidade máxima de repetições que ela consegue executar com determinada carga. Muito se fala do RM, né, que é uma repetição máxima. Só que a gente vê que esse protocolo de repetição máxima ele é muito utilizado dentro dos estudos científicos, que é um ambiente controlado, a gente está dentro de um laboratório. Porque se a gente for aplicar o teste de um RM em pessoas praticantes recreacionais de musculação, ele se torna muito inviável. Porque se eu estiver falando principalmente do iniciante, o iniciante ele não está disposto a se submeter àquele estresse, porque um teste de repetição máxima ele é um teste difícil de ser feito. E uma rotina de treinamento ela não é composta por um exercício apenas. Eu não vou ter que submeter esse paciente ou esse aluno a um exercício só. Explicando só um pouco como funciona esse teste, eu vou ter que ir colocando mais carga até que esse indivíduo consiga executar um movimento apenas com aquela carga que eu coloquei. Só que para isso acontecer, ele precisa passar por uma fase de adaptação e eu vou dando em média 5 minutos a cada tentativa. Então é muito desgastante. Se eu for passar por isso, ter que testar esse paciente numa rotina que ele executa 6 exercícios, quanto tempo eu vou ter que ficar com esse aluno até eu conseguir achar as cargas dele? Então, geralmente, o modo com que eu prefiro trabalhar é trabalhar com questões de repetições máximas. Então, eu vou achar uma janela de repetições das quais eu quero aplicar. Por que que eu prefiro trabalhar com repetições máximas? Porque até o RM mesmo, a repetição máxima, vamos dizer que eu fiz todo esse protocolo, eu encontrei todas as cargas máximas, aí a literatura traz que para eu potencializar a hipertrofia, eu devo trabalhar cargas entre 65% a 80% desse máximo. Então, se o meu aluno carregou 100 quilos, eu devo trabalhar com 65 ou 80 quilos com esse aluno. Legal. Só que quando eu vou trazer isso para a realidade, tem pessoas que com 80% de um RM, se a gente estiver falando de membro inferior, ela vai conseguir realizar em média 25. Isso em indivíduos treinados, tá? Vamos falar de indivíduos treinados. Mas ela executa 25 movimentos. Quando eu vou para membro superior e vou fazer uma rosca bíceps com 80% do RM, aí já ocorre uma redução drástica nesse número de repetições. Muitas vezes o aluno executa 7, 6 movimentos. Então eu tenho uma discrepância muito grande para prescrever com RM. E vai muito também da tolerância que esse aluno tem à acidose que é gerada pelo treinamento também, pela execução dos movimentos.
Então, como a literatura já é relativamente consolidada nessa questão das repetições, que a gente acha que vai comentar um pouco sobre isso também, eu gosto de trabalhar com repetições máximas. Então, eu coloco uma carga para ele começar a se aquecer e dentro daquele exercício eu vou buscar uma carga em que o meu aluno fale dentro das janelas de repetições que a literatura traz que são melhores para hipertrofia, que vai de 6 a 30 movimentos, né? Aí eu vou Sim. escolher qual dessas janelas eu gosto de trabalhar. Tem a janela que é mais clássica aí, que a gente traz, que escuta que 5 movimentos é para força, 12 movimentos aí é para hipertrofia e 15 é para resistência, né? É como se, tipo assim, número ímpar só serve para força e resistência e número par é para hipertrofia, né? Só que quando a gente vai analisar Exatamente. dentro da literatura aí, a gente vê que não é bem assim que acontece, né? Então eu gosto de fazer testes de repetições máximas dentro do exercício. Eu busco uma janela, trabalhar sempre. A janela com que eu aplico mais geralmente vai ficar entre 8 a 15, 16 movimentos. Eu geralmente começo a análise por aí, trabalhando sempre com repetições máximas. Mas se for um iniciante, eu não vou trabalhar com repetições máximas, eu vou adaptar ele ao gesto e gradativamente eu vou adequando ele a resistir ao estresse do treinamento, né? Aí eu implementaria um exercício, por exemplo, com repetição máxima, até ele chegar naquela falha momentânea concêntrica, né? Ele não consiga executar mais nenhum movimento com aquela carga. Mas isso tem que ser gradativo, né? Porque eu não posso fazer isso em todos os exercícios. A literatura traz que nem para indivíduos Certinho. muito treinados é legal ocorrer a falha em todos os exercícios, porque isso vai corroer o volume de treino que eu posso alcançar, né? Uhum. Legal, Wesson. É muito bom esse ponto que você falou. Eu também penso da mesma forma que você. Ah, Somente aí pacientes que estão na fisioterapia, né? Inicialmente no pós-operatório, a gente tem visto, né, em colégio americano, todos recomendam essa análise, essa avaliação por RM, mas é muito impossível você fazer isso. Somente o que eu tenho feito, isso não tem como a gente realizar. Até a parte de maquinagem, né? Nem todos os fisioterapeutas têm essa quilagem, né, de quantidade aí pensando em pacientes que estão mais agudizados. Eu gosto de trabalhar bem, a gente até conversou antes sobre essa falha, né, na falha concêntrica aí. Eu gosto de trabalhar bastante durante o treinamento, principalmente para ganho de força nesses pacientes e trabalho também com a escala de Borg, cara, em relação à parte do cansaço, né, da fadiga mesmo daquela região muscular. Que eu até falo para meus pacientes, a fisioterapia ela já passou daquele tempo de ser muito passiva, de o paciente estar bem conversando, fazendo lá o exercício, conversando com você, falando sobre a história da família dele, não sei o quê. Não, concentração no exercício, na execução, naquilo que você vai realizar, né? Quanto que está aí de 0 a 10 em relação à escala? Tá vendo o paciente, está tendo resposta, né, na feição dele, está muito fácil o exercício. Então, tudo isso são respostas perceptivas, clínicas, e que a gente utiliza, que eu tento utilizar bastante, porque a gente não vai ter o ganho em relação a isso, né? Porque é muito tratado, né? Se não tiver essas análises, principalmente o componente da falha aí, ou a dificuldade mesmo, né? Começa a hiperventilar, você vai ver a expressão do paciente, ele começa a suar bastante também, porque eu vejo isso muito na minha rotina de academia mesmo, né? É como se o número fosse o mágico, né? Ah, faz 12 que você vai hipertrofiar. E muitas vezes, quando eu pego um aluno para explicar isso mesmo, a carga com que ele estava utilizando, se eu for, vamos, continua, continua, continua. Sai 30 movimentos. Então, o 30, músculo, 50. o músculo não conta, de verdade, ele recebe estímulo, ele percebe estímulo, né? Então, a utilização de cargas adequadas dentro daquela janela de repetições que são estimuladas aí pelo treinador ou pelo fisioterapeuta, ela precisa estar adequada. Ela precisa oferecer, de fato, um estímulo que vá promover alguma adaptação na musculatura, né? Para que seja eficiente. Porque tem muita gente que reclama, nossa, eu faço academia, eu treino e não vejo resultado nenhum. É porque o treinamento está totalmente incoerente. Não está sendo executado da maneira com que tinha que ser executado, né?
dentro da janela de estímulos que foi programada pelo treinador. Sim. Wes, o Levi perguntou aqui, foram duas perguntas do José. Vamos responder. Você, né? Quais principais erros na alimentação, ele falou um pouquinho sobre alimentação, impedem a hipertrofia? Erros na alimentação, pré e pós-treino, por exemplo, apesar de não serem profissionais de nutrição. E outra pergunta que ele falou aqui, como avaliar meu crescimento com a musculação? A lista boa. Como avaliar se estou tendo bons resultados e não parar de buscar melhora durante o treino, né? Alimentação e descanso. O que você pode falar sobre isso? Respondendo a primeira, aí, acho que a do Levi na primeira, né? Sim, mas... Cara, que são os principais erros na alimentação de pessoas que estão buscando desenvolvimento hipertrófico é a falha na ingesta proteica. Muitas vezes falta proteína, porque para que a gente consiga desenvolver a musculatura, porque o que acontece? O que o treinamento faz? O treinamento ele é catabólico, né? Então, durante o treinamento, a gente tem a falsa impressão de que eu estou construindo músculo, mas ali no treinamento eu estou destruindo a musculatura, né? Eu estou catabolizando tudo. O que seria esse catabolismo, né? Eu vou destruir, literalmente. Eu vou destruir proteínas, porque é degradação, né? Vou destruir a glicose, que está ali armazenada na musculatura, que seria o glicogênio. Então, eu estou bagunçando tudo ali, para que no período de recuperação o meu corpo venha, se reorganize, para que eu possa me desenvolver, né? Então, acho que o principal erro no início é a ingesta proteica. Beleza. E é legal quando as pessoas começam assim, se importar com a alimentação, que é sempre um passo a passo, assim, né? Aí ela acha que beleza, agora eu vou começar a comer bastante proteína. Ela come bastante proteína, ela olha a proteína de tudo que tem ali nos rótulos, conta a proteína. Só que para eu poder incorporar essa proteína e ter uma maior síntese proteica, eu vou precisar do quê? De energia. E quem que vai me dar essa energia? Os carboidratos. Eu preciso de carboidrato para poder metabolizar as proteínas, senão meu corpo não vai fazer isso de forma eficiente. E eu preciso também de uma boa ingestão de gorduras, só que não só gorduras saturadas, oriundas de carnes gordas, assim, de óleo. Eu preciso também de boas gorduras para que eu tenha um bom balanço hormonal, porque a grande maioria dos hormônios que compõem o nosso corpo, eles têm uma base de gordura. Então, acho que o principal erro que vai impedir a hipertrofia é uma falta de balanceamento na ingestão de nutrientes. Por isso que é excepcional que se procure sempre um profissional da nutrição, para que ele faça uma análise e veja dentro do teu objetivo quais são as tuas necessidades nutricionais. Para que ele calcule o quanto de proteína você vai precisar ingerir, o quanto de carboidrato você vai precisar ingerir, quanto de gordura você vai precisar ingerir e te fornecer as fontes que mais vão suprir essas suas necessidades. E a outra, acho que ficou clara a resposta, né? Deu para entender aí certinho? A segunda pergunta é um erro na alimentação no pós e pré-treino. Cara, principalmente falando de musculação, tá? Vamos falar de academia e de musculação. Essa questão de alimentação pré-treino, ela é meio questionável. Porque a principal fonte energética que está sendo utilizada durante a musculação, quando eu vou fazer o exercício resistido ali, é o glicogênio. É a fonte de energia que meu corpo vai usar de forma principal para eu poder fazer o exercício. Então vamos colocar, eu comecei a fazer ali, eu tenho umas fontes energéticas dentro da minha musculatura, mas o meu corpo vai pegar lá dentro do músculo o próprio nutriente que ele precisa para gerar energia. O glicogênio é o nosso corpo armazena a glicose que a gente ingere dentro da musculatura, certo? Então, não vai importar muito o que eu comi antes do treino, mas importa tudo que eu já comi para esse glicogênio ser armazenado ali. Então, se eu treino 4 horas da tarde, a minha refeição das 2 não vai fornecer esse glicogênio para eu queimar ali na musculação na hora que eu for treinar. Mas tem o meu café da manhã, tem o meu almoço, tem o lanche que eu fiz pela manhã. Então, essa alimentação propriamente dita do pré-treino, ela não é tão importante assim, tá? Eu preciso fazer um pré-treino.
Não é muito aconselhável ir treinar de estômago vazio, mas isso tudo também é questão de adaptação, porque tem gente que treina em jejum e consegue treinar muito bem. Porque o nosso corpo é uma máquina totalmente adaptável, né? A gente vai submetendo ele a determinadas situações e ele vai se adaptando. Agora, a ingesta no pós-treino também é um pouco questionável, porque hoje mesmo eu estava lendo um artigo e por que a gente busca se alimentar no pós-treino? Porque a gente quer potencializar a síntese proteica, construir novas proteínas para que o meu músculo possa crescer. Basicamente isso. Aí tem aquela questão, o cara acabou de fazer uma série, ele já corre no armário, ele pega a chequeira de whey dele, ele vai, já quer tomar, porque não, senão eu vou catabolizar. E, cara, se a gente for observar isso, essa janela que o meu músculo vai precisar mesmo de nutrientes ali, das proteínas e dos carboidratos para poder se reconstituir e evoluir, cara, ela é muito maior do que essa 1 hora que a gente tem no pós-treino. Eu posso muito bem chegar na minha casa, preparar o que eu tenho que comer, eu não preciso de toda essa pressa. E as recomendações que a gente encontra, cara, elas são muito mais simples do que a gente pensa. Muita gente acha que você precisa mandar 30 gramas de proteína, que é o que tem basicamente numa dose de whey, né? A indústria de suplemento é muito esperta. Você mandar 30 gramas de proteína no pós-treino para você potencializar isso aí. Só que se você mandar, de verdade, 30 gramas de proteína no pós-treino de musculação, você vai estar usando essas proteínas, que são nutrientes tão nobres, para gerar energia. Você vai queimar elas. Porque dentro das recomendações nutricionais, para potencializar a síntese proteica no pós-exercício, eu preciso só de 6 gramas de proteína. O nutriente principal que eu preciso no pós-treino é quem? O carboidrato. Porque o carboidrato vai me ajudar a incorporar essa proteína e vai começar a ressintetizar aquele glicogênio que eu disse no início, que o estoque ele é reduzido durante a musculação. Então, pensa que eu tenho o tanque do carro ali, eu gastei um pouco, eu tenho que passar para reabastecer. Então, eu preciso ingerir mais carboidratos no pós-treino e não tanto a proteína. 6 gramas de proteína já é o suficiente. Então, a gente, quando começa a entender um pouco mais sobre isso, percebe que a gente faz muita coisa porque o mercado dita as tendências e o que a gente deve fazer. Mas quando a gente observa na ciência mesmo que funciona e que não funciona, a gente vê que as coisas são bem mais simples, sabe? É até mais intuitivo. Porque quando você acaba de treinar, ninguém quer encher o nariz de frango. Ninguém quer ficar comendo um monte de frango. Você quer comer algo mais palatável, porque no pós-treino porque no nosso pós-treino a gente vai ter uma alteração aí nos nossos níveis de grelina, sabe? É até meio difícil, assim, de você conseguir comer logo no pós-treino, assim. Ninguém consegue comer muito mesmo, né? Então, o principal eu acho que no pós-treino é achar que precisa mandar muita proteína. Quando você nem precisa mandar tanta proteína, assim. A gente acaba mais desperdiçando a proteína. A outra pergunta qual foi? Ele falou em relação à adaptação, mas eu não lembro que momento que era que você estava falando. Adaptação de força ou hipertrofia, será? Eu acho que era de força. Se tiver ainda, José, refaz aqui a pergunta pra gente, a gente responde. Vamos falar um pouquinho então agora em relação... você falou um pouco de cadência, né? Tempo de contração aí da atividade do exercício. Em relação às repetições, o que a gente pode falar sobre isso em relação à hipertrofia? Então, cara, quando a gente vai falar de repetições, de cargas que a gente deve utilizar, o principal artigo que é citado aí, tem muita gente que se utiliza dele ainda como o santo graal da musculação, é o guideline aí do American College, né? Que é um guideline que já está antigo até, se a gente for olhar, porque ele é de 2009, né? Então já tem mais de 10 anos aí. E as recomendações são básicas, né? Se você quer treinar para hipertrofia, você vai... vou explicar primeiro o que seria esse guideline. O Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele é um órgão que ele é muito respeitado, assim, no meio acadêmico, só publicações sérias. Então, o que eles fizeram? Esse guideline, eles pegaram tudo que tinha, não tudo, mas grande parte do que tinha na literatura relacionada ao treinamento resistido ali, à musculação, fizeram essa revisão, leram tudo e viram quais eram as diretrizes mais adequadas para se aplicar com relação à ordem de exercícios, a carga que eu devo utilizar, a velocidade de execução,
a quantidade de repetições que eu deveria fazer, tudo isso para potencializar o meu ganho hipertrófico dentro do exercício. Não só do ganho hipertrófico, mas eles falam de resistência, eles também falam de força. Então, dentro dessas recomendações, basicamente a gente vai ver que a gente deveria trabalhar com 70% da carga de um RM, daquela carga máxima, e deveria executar repetições de 6 a 12 movimentos. Esse é o básico. Tanto é que se alguém chega numa academia, por mais leigo que seja, ele vai perguntar, nossa, mas eu vou fazer 13 movimentos? Vou fazer 14, mas ele é para resistência? Eu quero ganhar hipertrofia. Sempre o senso comum ditando isso, né? Sim. Só que quando a gente vai ver o cenário atual, as coisas vão mudar um pouco de figuras. Porque para que a gente consiga desenvolver hipertrofia, já tem artigos muito bons hoje que mostram que se eu executar 25 repetições máximas até a falha, eu tenho o mesmo ganho hipertrófico de uma pessoa que executou 10 movimentos. Eu tenho a mesma resposta hipertrófica. A única diferença, geralmente com relação, consequentemente, se eu fiz 25 movimentos e eu consegui fazer só 10 movimentos máximos, eu tenho cargas muito diferentes aí. Eu não vou conseguir fazer 25 repetições com a mesma carga que eu fiz 10 repetições máximas. Então, o componente principal aí não é nem a carga que eu levanto, mas é o estresse que isso fornece à minha musculatura. Porque tinha-se que a hipertrofia antes, ela era principalmente ocasionada porque dentro dos nossos músculos, a constituição muscular, nós temos basicamente 2 tipos de fibra, tá, gente? Não são 2 tipos de fibra apenas, a gente tem mais fibra. Só que o que muito se fala, o que é mais popular, é que a gente tem as fibras do tipo 1 e temos também as fibras do tipo 2. Essas fibras do tipo 1, elas trabalham mais oxidativas, então elas necessitam de mais oxigênio. Basicamente, elas vão utilizar como fonte energética, para elas funcionarem, elas usam mais gorduras, que é um metabolismo mais lento. Então, essas fibras, elas têm um limiar de resistência muito alto. Então, são fibras que demoram mais para alcançar o cansaço. E dentro do que a gente viu anteriormente, a hipertrofia acontecia principalmente nas fibras do tipo 2. São fibras que já não se utilizam prioritariamente do oxigênio, então elas precisam de fontes de energética muito mais rápidas, tanto é que elas cansam mais rapidamente. E isso tem um fundo de verdade, porque se a gente for ver, dentro de uma série de musculação, eu não vou conseguir ficar durante 1 hora fazendo uma série. Eu não faço uma série de 1 hora, eu faço série de segundos. Então, basicamente, eu estou de fato utilizando essas fibras do tipo 2. Essas fibras do tipo 2, elas também têm dentro da sua composição mais ribossomos, que é uma organela que faz a tradução, a transcrição da síntese proteica. O que seria isso? Então, eu vou dar o estímulo para a musculatura, eu vou lá dentro do núcleo da célula, vai acontecer uma série de reações, eu vou jogar dentro desse ribossomo e ele vai informar para o meu organismo que fala, ó, tem dano aqui, eu preciso que você venha, reconstitua isso que aconteceu ou aumente isso que aconteceu, tá? Basicamente, esses ribossomos têm esse papel. Então, como eu tenho mais ribossomos dentro das fibras do tipo 2, acreditava-se que somente essas fibras poderiam se hipertrofiar, porque esse componente que era tido como o principal, eles estão presentes mais nessas fibras, né? Só que hoje, quando a gente analisa a literatura, ela traz que não é que as fibras do tipo 2 hipertrofiam mais do que as do tipo 1. É que as fibras do tipo 1, muitas vezes, não recebem o estímulo necessário para que elas cresçam. Então, agora já não tem mais essa conversa de 6 a 12 para hipertrofia e 15 a 20 para resistência. Não, se eu chegar até próximo da falha muscular mesmo, assim, que o meu músculo não consiga executar mais nenhum movimento dentro das 25 repetições, eu vou ter um ótimo desenvolvimento hipertrófico. E é por isso que, mais uma vez, eu volto, que a gente precisa o quê? Periodizar. Porque se eu quero potencializar o meu ganho hipertrófico, eu vou ter que variar as zonas de repetições das quais eu trabalho. Eu vou ter que ter dentro do meu treinamento uma fase em que eu vou trabalhar a força. Porque se eu sou mais forte, consequentemente, eu consigo fazer o quê? Carregar mais carga.
Porque a principal variável que a gente vê hoje dentro do treinamento resistido, aí, que seria do treinamento da musculação, é uma variável que é tida como volume total de treinamento. O que seria esse volume total de treinamento? Eu vou pegar o peso que eu utilizei, séries que eu fiz, e Uma travada. travou para mim também aqui. Repete o volume do trem total. Você está conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo, normal. Agora melhorou. Você está com eco agora, não tá? Porque meu fone acho que acabou a bateria. Não, agora não. Não está com eco? Não, não. Tá. Pode Então, falar. então, o volume de treinamento a gente vai fazer o quê? É pegar o peso que a gente utilizou, a quantidade de repetições que eu executei esse peso e o número de séries que eu utilizei. Então, vamos trabalhar com o clássico lá, vai, 3 de 10, tá? Vamos usar um número fictício aqui, 3 de 10. Eu fiz 3 séries de 10 movimentos. Então, eu tenho quantas repetições? Eu tenho 30 repetições. Se eu fiz 10 3 vezes, eu tenho 30. Com o peso de 10, eu vou ter quanto? 300. Então, isso é tido como volume total. Então, a gente vê hoje nos artigos que quanto maior for esse número, mais desenvolvimento hipertrófico eu vou ter. Então, parece que encontraram a pedra filosofal, né? Que agora, Uhum. então, dentro do treinamento de hipertrofia, eu vou buscar sempre aumentar esse volume. Então, é por isso que eu vou trabalhar sempre com o quê? Progressão de carga. Seja aumento em repetições ou acréscimo de peso, de carga, porque eu preciso sempre aumentar esse volume. Só que, dentro da literatura, o que a literatura traz para nós? Que, basicamente, para eu potencializar a hipertrofia, eu vou precisar utilizar entre 20 a 30 séries por semana, por grupamento muscular. Ou seja, lá no meu treino de supino, por exemplo, se eu quiser potencializar ele, ele me dar mais ganho hipertrófico, aumentar o volume, eu tenho que executar em média 20 a 30 séries por semana. Eu estou arredondando os números, mas é dentro dessa janela também. Então, se a gente for ver, está mais ou menos básico dentro do clássico, né? Porque, ó, se eu faço um supino reto, 3 séries. Se eu faço um supino inclinado, 3 séries. Se eu faço um voador ou um pec deck com 3 séries e faço flexões, e eu faço 3 séries para cada um, eu tenho quantas séries? 3, 6, 9, 12. Sim. Geralmente se treina na segunda e na quinta, então quantas séries eu vou ter na semana? 24 séries. Excelente, tá? Isso é o que a literatura traz. Só que agora começou uma nova análise com relação a essa questão do volume. Por quê? Muitos artigos que analisavam esse volume semanal como sendo ideal não levavam em conta o histórico de cada um dos participantes. Então, ó, vamos colocar aqui eu participei de um estudo. Só que antes de eu ser envolvido naquele estudo, eu já executava 36 séries por semana para o meu peito. 36 séries eu já fazia. E o Giovanni está promovendo um estudo, ele me enfiou nesse estudo e ele me dá 24 séries ou 30 séries. Eu fazia 36, ele me dá 30 para fazer. Eu vou potencializar a minha hipertrofia? Não, porque eu estou entrando em treinamento. Se eu tenho que trabalhar sempre com carga progressiva, eu trabalhava já com 36, ele me dá 30 para fazer, eu estou trabalhando com um volume menor. Ao invés de eu progredir, eu vou o quê? Regredir. É por isso que não vai chegar. É assim como também um iniciante que nunca treinou, eu já vou enfiar nesse cara 25 séries, ou já vou enfiar 20 séries. Então, é muito feeling de saber quem é esse indivíduo. Por isso que a anamnese, o conversar com cada pessoa, é primordial para que a prescrição do treinamento seja eficiente. Porque não é porque 20 é o número melhor ali, ou 30 é o melhor número, mas ele é o melhor para quem? Quando ele é o melhor, né? Então, cabe muito conversar com cada indivíduo para saber se o volume vai estar adequado para ele ou não. Exato. Realmente, em relação ao falou lá do colégio, né? Americano, tem essas recomendações aí de 70%, 80%.
Mas jogando aqui um pouquinho pro meu lado, né, na fisioterapia, entra a mesma coisa. Até uns artigos a gente conversou, a gente tem um padrão, né, assim, da literatura. A revisão sistemática, pessoal, entender, é um conjunto de artigos, né, de aí um tempo que a pessoa pesquisa, para ver a eficácia daquele exercício, daquilo que você quer analisar. Então, é o padrão ouro aí para a gente ver como está a literatura, quais são as melhores evidências, o que realmente tem um efeito, né? Tem a probabilidade de gerar um resultado. E tem uma revisão sistemática que fala sobre artrose de joelho, em relação à hipertrofia. Ele analisou tanto a parte de pacientes que fizeram controle dos exercícios, aqueles que não fizeram controle, e aí o exercício resistido com controle da carga. E esses tiveram um exercício resistido com controle da carga, né, dessa periodização que o Wesley falou, não teve diferença com o não controle. E, então eles falaram um pouquinho em relação à parte da carga. Nesses pacientes de 3 a 6 meses, você trabalhando ali de 30 a 50% da RM, você consegue gerar hipertrofia lá para frente, mesmo tendo aí um efeito um pouquinho baixo, ainda que a gente diz que não é clinicamente claro para o paciente. Né? Então, essa resposta, às vezes em pacientes que passam em dor aguda ou em pós-operatório, ou que ainda estão muito debilitados, não há muita diferença em relação a 3 meses, 6 meses e após isso. Então, a gente tem que analisar um pouquinho quanto eu vou utilizar, né? 30%, se eu vou acrescentar após isso aí 50%, 60%, observar bastante não só a carga, mas como você falou, a cadência, o tempo de repouso de cada contração, essa parte nutricional também que é importante, não só para pessoas que querem performance, mas também para os pacientes. A gente sabe também que pacientes têm artrose de joelho, uma dos pilares é você reduzir o peso. Se você não reduzir o peso, a evolução dessa artrose vai ter um grau muito, muito mais alto, muito mais rápido, e você vai aumentar a chance dessa pessoa fazer uma cirurgia, uma artroplastia de joelho. E você pode reduzir isso através de um tratamento conservador, como a fisioterapia ou com aí um profissional de educação física, juntamente trabalhando. Então a gente tem também que analisar essas cargas, né, durante todo o trabalho, essa progressão aí do treinamento. E principalmente para pacientes que têm artrose, cara, artrose de joelho ainda, é excepcional que ocorra a participação a multidisciplinar, aí em conjunto, de fato, com o fisioterapeuta. Porque eu tenho as minhas recomendações, que os órgãos competentes aí de dentro dos pesquisadores de educação física, eles me falam, tá, quais são as cargas que eu poderia trabalhar para potencializar. Só que, meu, vai agachar ou vai colocar um paciente de artrose de joelho para fazer 80% de um RM num leg press aí. Ele não vai conseguir fazer. Ele não vai ter amplitude o suficiente para conseguir executar aquele movimento. Então, é excepcional o trabalho do fisioterapeuta na, de fato, reabilitação daquele movimento. Por mais que a gente sabe que quadros de artrose aí, né, a dor é crônica já no paciente, né? Mas a gente vai reduzir os picos, né, de dor que esse paciente vai ter, né? E tentar eliminar dentro de alguns graus aí daquele movimento para poder trabalhar com eficiência aí, para ele poder desenvolver bem a hipertrofia, né? Porque parece que o desenvolvimento hipertrófico, ele ajuda, né, os pacientes de artrose de joelho aí, com relação à congruência, vai ocorrer uma série de adaptações aí que são positivas, né? Sim. Então, é tudo uma questão de analisar. A gente tem as recomendações? Tem, só que a gente não vai poder aplicar isso em qualquer indivíduo a qualquer momento, né? Por isso que a gente precisa, de fato, periodizar. Acho que a palavra para hipertrofia é periodização. Então, vai um recado aqui para quem pratica musculação e está iniciando na musculação, aí você vai lá, o profissional que está lá na sala, muitas vezes te passa um treino, aí você fala assim, nossa, mas ele está me passando um treino só isso. Aí você vai, fala com o outro professor lá, fala, nossa, mas o treino que ele passou para mim é muito fraco. Esse treino... Não, é porque o nosso corpo ele precisa se adaptar para poder aguentar a carga, né? Ele precisa gerar a força, as minhas articulações precisam estar de fato preparadas para poder exercer, para executar aquele movimento. Porque principalmente em indivíduos iniciantes, cara,
A gente mostra que o baixo volume, esse volume total de treino que eu falei, e o alto volume, para o iniciante não tem diferença. Eles Exatamente. vão fornecer os mesmos ganhos de força e os mesmos ganhos de hipertrofia, porque para quem está parado, qualquer estímulo novo já vai promover alguma adaptação. Tem uma máxima que a gente vê dentro do treinamento, quanto menos treinado esse indivíduo mais treinável ele é. Agora, quanto mais treinado ele menos treinável ele se torna. Então, quando vocês forem para uma academia, busquem fazer aquilo que está sendo prescrito para vocês. Porque muitas vezes a gente prescreve um treinamento, aí o aluno não faz o que você prescreveu para ele, aí ele chega para você depois e fala assim, estou pensando em fazer isso, isso e isso, o que você acha? Tipo, a resposta que provavelmente eu daria para ele, falar assim, o que eu acho é o que está na sua ficha, tá ligado? É o que eu prescrevi para você, é o que eu acho que vai ser mais adequado. Mas muitas vezes na ânsia, né, de não, eu preciso de resultado, o resultado precisa vir rápido, eu acho que fazer mais vai me ajudar. E quando não. Na verdade, às vezes o menos vai ser mais. Principalmente para quem está iniciando agora. Por isso que é excepcional a gente trabalhar com periodização. Vocês que treinam, procure falar com um profissional lá da academia de vocês. Se ele for professor de sala, assim, que trabalha com todo mundo, vai ser muito difícil, assim, ele ter um treinamento individualizado para você, mas ele consegue sim te dar diretrizes assim para você seguir. Porque o que seria essa periodização? Em determinados períodos eu trabalhar com cargas, com séries, com repetições diferentes, para que eu tenha o máximo aproveitamento da minha musculatura, para que eu consiga estimular todas as fibras que compõem o meu músculo, né? E ter um desenvolvimento hipertrófico mais homogêneo, né? Que o meu músculo não fique desenvolvido só para uma coisa e para outra não. Para que o meu corpo, além de estético, ele seja um corpo funcional. Porque um corpo com uma função deficiente, ele é um corpo deficiente, né? Não adianta eu buscar um hiperdesenvolvimento hipertrófico, sendo que eu tenho meus movimentos limitados, eu não tenho resistência. Então, eu parto do pressuposto que sempre o indivíduo precisa ser um indivíduo com o máximo de potencialidades e capacidades desenvolvidas, né? Porque Deus foi muito generoso com a gente e deu N capacidades para nós. Então não tem por que negligenciar uma ou outra. Lógico que tem questão de preferência, né? Lógico, cada um tem um objetivo, mas dentro do possível é legal trabalhar num todo, né? No geral. Sim. Entrando nisso, nas diversas capacidades, pra gente encerrar, o Wes, já. Daqui a pouco a gente tem que ir na batalha amanhã. Daqui a pouco tem que levantar. Daqui a pouco já. Fala um pouquinho sobre relação ao treino aeróbico, associado, não associado, mas na capacidade de gerar a hipertrofia. Ela tem algum resultado? É importante ter o treinamento cardiovascular durante essa periodização? Então, quando a gente trata de treino aeróbio, né, é bem delicado assim, a gente enxergar adaptações hipertróficas. Tá? Se a gente for comparar com a musculação. Eu não vou falar para você que o treino aeróbio não vai me fornecer nenhum ganho hipertrófico. Muito provavelmente, no início do treinamento, se você for um indivíduo sedentário, se você começar a caminhar mais, a correr mais, é óbvio que se a gente fizer uma avaliação pré e pós, a gente vai ver que algum acréscimo, se for com um corredor, por exemplo, ou uma pessoa que faz caminhada, conforme ela for aumentando o volume de trabalho dela, muito provavelmente ela vai ter algum desenvolvimento hipertrófico ali, sim. Mesmo que seja modesto. Gente, quando eu falo que o Wesley falou que andar hipertrofia, gente, eu não estou falando que vai potencializar a hipertrofia e vai ficar com a panturrilha do Roberto Carlos. Eu não sei nem quem lembra do Roberto Carlos aqui, o jogador da seleção, sabe? Caminhando. Não, não é isso. Mas vai promover, sim, algumas adaptações, tá? Só que essas adaptações, muito provavelmente, elas não vão se perpetuar. Não vão ser adaptações que, ao contrário do treinamento de força, com que a gente tem a progressão de carga, eu vou continuar desenvolvendo, tá? Então, se a gente for comparar os exercícios aeróbio, e eu tô falando aeróbio de moderada a baixa intensidade, tá? Não vou falar do HIIT ou de outras intervenções de aeróbio aí. Então, comparado com o treinamento resistido, é irrisório, né? As adaptações aí, principalmente com relação à hipertrofia, com que a gente vai enxergar. Só que aí,
Aí todo mundo pensa, né? É outra máxima da academia, né? Aí o aluninho fez o treininho dele lá, aí você fala para ele, ó, beleza, então agora a gente vai fazer ali uma meia hora de uma corrida, de um trote. Aí ele vai responder o quê? Não, se eu correr, vai atrapalhar minha hipertrofia. Cara, isso não é verdade, tá? É lógico que isso tem que estar tudo muito bem controlado, né, dentro das variáveis. Eu não vou fazer um aeróbio de extrema intensidade para que ocorra alguma influência negativa aí no desenvolvimento hipertrófico. Só que para quem está buscando hipertrofia, é essencial que, combinado com esse treinamento de força, se pratique um treinamento aeróbio, sim. Tá? Pode não ser na mesma sessão de treinamento, tipo uma musculação e o cardio, pode ser em momentos distintos. A literatura traz que a gente deve, se for para trabalhar no mesmo dia, com 6 horas de intervalo Uhum. entre eles, que não tem uma interferência negativa. E o porquê que eu devo trabalhar o exercício aeróbio? Porque se a minha potência, a minha capacidade cardiovascular, as adaptações do meu cardio são mais eficientes, se eu tenho mais enzimas que vão trabalhar na minha recuperação, eu vou treinar melhor. Porque pensa no agachamento pesado. Na maioria das vezes as pessoas não falham nem por força, é por falta de fôlego. Nossa, você fica muito Uhum. cansado, frequência vai lá para cima numa série de agachamento muito pesado. Isso aí é o cardio que está faltando. Está faltando o cardiovascular. Outro ponto também que é muito importante, e quase ninguém sabe disso, o treinamento aeróbio, o cenário que eu vou ditar aqui é o melhor dos cenários, tá? Vamos colocar que o cara tá treinando lá para hipertrofia, ele tá treinando certinho, ele tá fazendo tudo dentro das recomendações do profissional que passou para ele, o profissional estudou, o profissional sabe o que tá falando, não é aquele profissional que vai, quanto mais melhor, faz mais, vamos falhar, e ele tá seguindo todas as recomendações para trabalhar com segurança com o aluno dele. O aluno dele também, e esse aluno tá comendo certinho, tá fazendo a dieta dele hipercalórica, tá comendo tudo de proteína que ele precisa comer, tá comendo tudo de carboidrato, tá comendo tudo certinho. E quem quer comer para hipertrofia tem que comer o quê? Bastante. E Sim. tem que comer com vontade, com força mesmo. Não é pouco que precisa comer bastante. Beleza. Vai chegar uma hora em que esse excesso de comida, porque é um excesso de comida, porque para o músculo se desenvolver, eu preciso ter comida sobrando. Se eu tiver com comida igual ao que eu gasto, meu corpo vai exercer as funções vitais, vai recuperar o que ele precisa recuperar e não vai dar importância para desenvolver musculatura. Por isso que a dieta precisa estar muito bem ajustada. E muito provavelmente, esse saldo calórico que eu tenho, ele vai vir muito mais dos carboidratos. Eu vou estar com uma ingesta muito alta de carboidrato. E se eu tenho muito carboidrato circulando na corrente sanguínea, o que eu sou? Eu estou com uma hiperglicemia. Consequentemente, eu fico dando esses picos na minha glicemia. Glicemia sobe, glicemia sobe. Eu tenho, consequentemente, pico do que também? Insulina. Porque a insulina é o principal hormônio que é hipoglicemiante, né? Uhum. Ele vai reduzir a glicemia do meu corpo. E se eu fico liberando insulina toda hora, eu vou me tornando resistente à insulina. A insulina vai deixar Dependente. de ser, ela vai deixar de ser eficiente no recolhimento dessa glicose. E o que acontece? Qual que é o problema de ser resistente à insulina? É porque quando eu começo a ficar resistente à insulina, eu vou começar a sintetizar a resistina. A resistina, ela se liga porque assim, o maior órgão, não vou falar órgão, mas o principal tecido que consome a glicose circulante do nosso corpo é o músculo. Eu tenho músculo e tenho meu sistema nervoso também que se utiliza de glicose como fonte energética, certo? Aí o músculo vai utilizar essa glicose, vai armazenar ela em forma de glicogênio e vai fazer as funções dele com essa glicose para gerar energia. Só que o que vai acontecer? Se eu começar a liberar muita resistina, meu músculo vai ficar ineficiente em fazer isso. Então, eu não vou conseguir um anabolismo eficiente. E como eu consigo melhorar minha resistência à insulina? Praticando exercício aeróbico. Então, eu preciso sim incorporar dentro das minhas rotinas de treinamento o exercício aeróbico. Ele é excepcional, porque ele promove saúde cardiovascular e vai melhorar a minha sensibilidade à insulina. Então, para mim, esses são os dois pontos principais que exigem que dentro de um treinamento, desde que seja voltado para hipertrofia, tem que ter a inclusão do treinamento cardiovascular. Só que é um treinamento, lógico, tem, meu, eu, eu sei que é meio chato ficar falando isso, mas
precisa de orientação profissional. A gente vê muita coisa na internet hoje. Ah, eu vi o treino do fulano, vi o treino do ciclano, vi o treino da blogueira, vi. Só que, cara, quando a gente fala que, meu, o treino é individual para cada pessoa, isso é verdade. Assim como dieta é individual para cada um. Porque cada um é detentor das suas capacidades, das suas limitações. E isso cabe a um profissional competente analisar cada aluno e prescrever para o aluno aquilo que ele é capaz de fazer. Porque a gente olha para o exercício parece algo simples, é uma coisa básica, qualquer um pode fazer. Só que de verdade, gente, é uma carga de treinamento mal planejada, ela pode matar alguém, cara. E eu pergunto para muita gente, eu trabalho com academia, então eu vejo muita gente, as pessoas não vão ao médico, elas não sabem como está a capacidade cardiovascular delas. Meu, hipertensão é uma doença silenciosa. A diabetes também é uma doença silenciosa, a princípio. A dislipidemia é uma doença silenciosa. E todas essas doenças são agravantes para disfunções cardiovasculares. Então, um profissional inserido ali para analisar esses riscos, para avaliar cada um e prescrever uma carga de exercício que seja segura para cada um, é primordial. Precisa acontecer isso. Porque é fácil sair correndo na rua, beleza, vou treinar corrida. É fácil isso. Só que isso pode, de fato, ser perigoso. Pode ser perigoso. Porque a gente muitas vezes não sabe como está a nossa condição. Ah, mas não estou sentindo nada. E as principais doenças crônicas que a gente enxerga hoje são silenciosas. Elas não dão sinal. Ela vai dar sinal quando você já estiver de fato ruim, né? Exatamente. É muito legal a sua fala, Wes. É importante, como ele falou, essa capacidade de nós realizarmos o treino aeróbio para hipertrofia, nessa em relação à parte aí fisiológica, né? E essa última coisa que você falou sobre a busca pelo profissional, pelo médico, para avaliação aí geral de como está o estado físico, para realizar atividade física. Então é importante nós fazermos isso, né? Tanto todos os profissionais, a nutrição, a fisioterapia, profissional de educação física. Você tem alguma queixa, vá, né, a esses profissionais. Eu falo que também o fisioterapeuta é o primeiro contato. Não necessariamente você precisa ir até o médico, né? Nós também temos essa capacidade de saber se você necessita ser direcionado ao médico, se é uma coisa mais grave, ou se precisa de um exame de imagem, algo mais algo que precisa ser avaliado internamente, ou não, iniciar o tratamento aí com a gente e depois ser direcionado para o educador físico, né? Então acho que essa foi bem legal essa live, muito obrigado aí por ter ficado até agora. Obrigado ao Torres pelo elogio aqui da live. Eu agradeço por ficar até esse tempo aqui, pessoal que também ficou com a gente. E a gente vai marcar outras lives aí, com certeza a gente tem vários assuntos para conversar. Obrigado, Wes. Hoje eu que agradeço, viu, cara, aí a oportunidade de poder falar. Eu creio que eu devo movimentar mais isso aqui. A gente tem que disseminar, acho que conhecimento e dentro do que a ciência de fato traz, né? Porque, meu, a gente, principalmente aqui dentro do Instagram, cara, a gente vê um monte de coisa. Não sei como é que é dentro do ramo de vocês, cara. Sim, Mas a mesma coisa. educação física é complicadaço, assim. A gente vê cada absurdo, cara. Então, a gente, dentro do possível, tem que promover conteúdo, assim, que tenha embasamento, que seja algo sólido mesmo, né? Não seja aquela bizarrice, invencionice, assim. Trabalhar dentro daquilo é o básico, cara. É o básico que funciona, sabe? Com Sempre com um certeza. acompanhamento profissional. Deus foi muito generoso com a gente, ele deu conhecimento para ambos os profissionais. Olha quantos profissionais da saúde a gente tem. A gente está rodeado de pessoas boas e aqui no Instagram a gente encontra coisa ruim, mas tem muita pessoa que está muito bem intencionada também. Você aí, ó, produzindo conteúdo de muita qualidade, mostrando. Então a gente tem que de fato disseminar isso sim, para não deixar ninguém ser enganado aí, né? E, Com certeza. Gi, eu Então, agora agradeço, meu irmão. obrigado, Wesley. Obrigado, pessoal. Falou. A gente agradece. Boa noite a todos aí. Um ótimo final de semana também. Boa ótima sexta-feira e final de semana. Tchau, tchau, Falou, pessoal. pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.